Salve galera, seja bem-vindo ao seu podcast, ao meu podcast, ao nosso podcast favorito. E aí, pai, tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Você tá bem, cara? Bem, eu tava ontem, hoje eu sou ótimo e amanhã excelente, e assim sucessivamente. É isso, energia, alegria, felicidade, porque Deus é bom. A gente tem um assunto muito legal pra gente conversar hoje, mas antes, pra quem você vai mandar um salve? Meu salve hoje vai pro seu pastor Joaquim lá de Feira de Santana, na Bahia. Também conhecido como meu sogro. Também conhecido como sogro Davi. O seu Joaquim nos acompanha lá. Vai pro Rogério Piacente, lá em Aracaju, pra Flávia, para os filhos, vai nossos amigos aí de Aracaju também. E, de modo geral, aqueles que nos acompanham com fidelidade. Pastor, tamo junto. Deus abençoe. Valeu. Rogerião, é nóis. O meu salve, então, vou fazer o seguinte, então. Eu vou cruzar o planeta Terra. Eu vou mandar um salve hoje pro Brunão, marido da Yumi, que tá lá no Japão, assiste nossos programas. Tamo junto, Brunão. Deus abençoe, mano. E o Hélio vai estar aqui na imersão. Bem-vindo, Hélio e Lumes vão estar hora. aqui, vão vir para a imersão. Deus abençoe. Que massa, o pastor Hélio é nosso pastor de uma das nossas igrejas lá, da hora, legal demais. Bom, pai, hoje a gente tá com um tempo menor, então a gente não vai fazer o top 5 hoje. A gente vai direto pro assunto, pra gente poder render, porque esse assunto é muito importante, ok? Vamos lá. Beleza. Vamos direto ao ponto, sem mais delongas. Hoje eu quero que a gente converse sobre adoração. Vamos lá. Quando a gente fala sobre adoração na igreja, logicamente que a primeira associação que o cristão faz é com a música. A gente às vezes até chama no culto o momento de adoração como o momento que está tocando música. Entretanto, nós sabemos que a adoração não é somente música. Certo ou errado? Certo, absolutamente certo. Como então a gente pode ter uma compreensão bíblica do que é adoração e como nós podemos ter um coração adorador que vai além de ouvir louvor, escutar louvor, tocar louvor? Para começar, que adoração envolve música? Sim, envolve música. Mas chamar a adoração só do momento de louvor é uma falta de compreensão assim muito grande da Bíblia. Até porque lá nos primórdios, no início da história da humanidade, desde o Éden em diante, Adão, desde Adão, depois Abel, depois Sete, filho de Adão, que é onde as pessoas voltam a se relacionar com Deus, depois Enos, Noé, depois Abraão e assim por diante. Eles não tinham... O culto deles não envolvia música. E, no entanto, atraía a presença de Deus. Pega os altares de Abraão. Ele construiu um altar no lugar deserto e Deus vem. Sim. Pega Abraão foi um adorador, um construtor de altares. Altar fala de adoração. E cada vez que Abraão construiu um altar, ele oferecia um holocausto, um sacrifício, e ele orava. Sim. E em todos esses lugares onde Abraão construiu o altar, o Senhor veio. É o que nós chamamos de cristofania ou teofania, veio e apareceu visivelmente. Uhum. Veio e conversava face a face com Abraão, frente a frente, como os dois amigos se conversam, como nós estamos aqui. E assim, por exemplo, as aparições de Deus a Moisés no Sinai, por exemplo. Não tinha música, Moisés não tinha uma música acontecendo lá. Não estava ele e Deus, e era face a face. Sim, claro. Ele passou 40 dias prostrado em oração, em intercessão pelo povo e adoração, e fez isso por 2 vezes. Não tinha música. Então, a boa parte das aparições de Deus, dos momentos em que Deus se revelou na terra, ele fez isso sem música. Sim. E ele fez isso atendendo a oração e a adoração do seu povo. Em vários momentos, você vai aparecer mais os instrumentos musicais de adoração ali a partir de Davi. Sim. Até Davi, mas só que Davi está aqui há 1000 anos antes de Cristo. E os outros milhares de anos?
Não estou dizendo que não tinha instrumento. Não, já tinha música bem antes disso. Sim, claro, a música está lá, desde Tubal Caim, que foi o primeiro a fazer instrumentos de corda, essas coisas. Eu conheço essa parte, eu não estou falando que não tinha música, eu estou falando que o culto ao Senhor, nós não temos relato do culto ao Senhor sendo feito, tendo como base instrumentos musicais ou louvor e adoração. Podia ter algum tipo de música, sim, mas o que tinha mais era oração. Aliás, essas aparições lá no início, não tinha nem leitura da Bíblia, porque não tinha Bíblia. A Bíblia é o relato do que aconteceu. A Bíblia estava acontecendo. Então, beleza. Essas aparições elas aconteceram por causa de uma postura de adoração dos patriarcas, como você falou. E de uma invocação pela presença de Deus. Então, se você tivesse que dar uma definição do que é adoração bíblica, como seria mais ou menos essa definição? Eu diria que é um estilo de vida. Primeira coisa para mim, eu vejo a adoração como estilo de vida. Eu não vejo a adoração como um momento. Tá. Eu vejo como um estilo de vida. Se você tem um estilo de vida santo, se você é alguém que mantém comunhão com o Espírito Santo, que o tempo todo sua mente está conectada com Deus e você está desenvolvendo essa comunhão cada vez maior com Deus, eu diria que a adoração é um estilo de vida. E claro que aí tem os momentos de adoração, que aí é muito mais que um estilo de vida, é um momento de você... O culto que nós conhecemos hoje, ele é muito mais um culto de celebração e, é claro, envolve a adoração. As nossas músicas, elas são mais celebrativas, elas são pouco contemplativas. Às vezes fala sobre relacionamento também. Sim, às vezes fala sobre relacionamento, mas elas são muito mais um culto de celebração e envolve a adoração. O duro que se anunciou, isso que você enumerou no início, quebra um ponto, porque quando acabou o louvor, acabou a adoração. Sim. E aí eles ficam ali, começam a fazer outras coisas na hora da pregação da palavra, como se não tivesse mais em adoração. Sim. Isso é uma coisa errada, muito errada, porque o momento que você está pregando, que a pessoa está ouvindo a palavra, ou que está ofertando, ou dizimando, ou que está fazendo alguma coisa para Deus, é tanto adoração quanto o momento que está cantando. Mas e aí, como que a gente restaura, então, essa consciência de que eu estou adorando a Deus, não somente no momento que eu estou cantando, claro que no momento que eu estou cantando também estou ali em adoração, mas como que a gente restaura essa questão e como que a gente faz, então, para alguém adotar esse estilo de vida de adorador? Primeira coisa, que a verdadeira adoração, Jesus disse que é em espírito e em verdade. Tá. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 24. Né? E 25. Quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, ela pergunta, onde é que é? O samaritano diz que é aqui nesse monte, lugar de adorar. Os judeus dizem que é em Jerusalém. E Jesus diz, vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, são esses que o Pai procura. Então, Jesus está falando, não é Jerusalém, não é esse monte, é em espírito e em verdade. A primeira é restaurar uma consciência, respondendo a tua pergunta, que você não precisa estar em Jerusalém para estar mais perto de Deus. Você pode estar dentro da sua casa, você pode, onde você estiver, você pode estar tão perto de Deus quanto o seu coração está perto do seu peito. Amém. Desde que você desenvolva um relacionamento pessoal com o Espírito Santo, converse com Ele e ouça a sua voz. A primeira coisa é isso, acabar com essa coisa de que um lugar físico na terra, nesse lugar você está mais conectado, nesse lugar você está mais abençoado, nesse lugar é mais santo. Como se eu vindo para a igreja, vindo para o culto de domingo, ali meu momento de adoração vai ser mais profundo que sozinho em casa. Não, o culto é um momento de adoração fantástico, aí não, porque é um momento de ajuntamento do povo de Deus. Não, eu não estou falando sobre ajuntamento, estou falando o seguinte, o mesmo relacionamento que eu tenho com Deus na igreja, eu também posso buscar Deus e continuar buscando na minha casa. Não estou anulando a importância na do casa, no ônibus, dentro do carro, no trabalho, onde você estiver, você pode ter... Eu tenho acesso à presença. Eu digo assim, que não é só ter acesso, porque a presença já está em você. Eu diria é ter comunhão com o Espírito Santo que habita em você. Comunhão 24 horas por dia, cada segundo, cada minuto. Você pode manter essa comunhão com o Espírito Santo, conversar com Ele. E as maiores orações e o maior momento de adoração talvez seja nesse momento, ao teu tempo, reconhecendo quem Deus é. O culto coletivo ele é fantástico, é extremamente necessário, ele é insubstituível. Só que para mim o culto é como uma fogueira.
né? Você acende a fogueira e está todo mundo ali, e todo mundo é incendiado, Massa. todo mundo é aquecido, todo mundo recebe do fogo e da presença do Espírito Santo, e é a Assembleia dos Santos, Da hora. a Assembleia dos Santos, que adoram. Para mim, o culto é muito mais do que um encontro, é quando você tem a consciência de que o corpo de Cristo está ali, o povo está ali, e a presença do Eterno está ali, e você está se juntando aos seres celestiais. Isso significa se juntar aos querubins, os quatro seres viventes, os querubins, os serafins, os 24 anciãos, os anjos, os salvos que já estão na presença de Deus, se juntar para celebrar ao Altíssimo Deus, aquele que se assenta no trono, e ao Cordeiro que está à sua direita. Isso é adoração. É aí que eu queria É chegar. a igreja dos filhos de Deus na terra com os filhos de Deus no céu. Uma junção e é uma comunhão em espírito. É aí que eu queria chegar, pai. É exatamente nesse aspecto. Porque a adoração, biblicamente falando, ela é primordialmente sobre Deus e sobre quem Deus é. Então, claro que envolve outras camadas, envolve outras questões também. Quando nós vamos ler os salmos, por exemplo, existem salmos que são lamentos, existem salmos que são orações, enfim. Como tem salmos que são confissões. Como tem salmos que são confissões, exatamente, que não deixa de ser uma atitude também de adoração, de adorar a Deus. Entretanto, primordialmente, a adoração é sobre Deus, é sobre quem Deus é sobre declarar que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Deus é santo, que Deus é justo, que Ele é o nosso Pai. E aí, quando nós estamos, por exemplo, no momento de culto, o tempo todo, desde o momento que você pisa no estacionamento, você está fazendo isso no coletivo. E eu gosto de pensar exatamente sobre isso, porque quando a gente lê, por exemplo, primeiro você pensa aqui, né? Então, no coletivo, no domingo, onde tiver um grupo de crente reunido no planeta Terra, Jesus está lá presente, a presença de Deus está lá. Essa é a primeira coisa. Então você está se unindo à família de Deus espalhada pelo planeta. Só por aí isso já é maravilhoso, já é incrível. Essa é a primeira coisa. Mas além disso, você também está se unindo aos seres celestiais, você está se unindo aos anjos de Deus. E aí depois, se você quiser uma ideia mais profunda e uma ideia mais legal ainda, você vai ler Apocalipse 4 e 5. Poxa, é maravilhoso isso. Que daí você está se unindo ao Senhor Deus e você tem acesso à sala do trono. Então, a sua postura de adoração, ela já muda. Totalmente. Porque daí você está adorando aquele que está assentado no trono, que governa o universo. Então, a sua postura de adoração no culto já é já entra numa outra dimensão. Mas, além disso, é compreender que essa adoração, ela não para no culto. Em nenhum momento eu estava diminuindo a ideia da reunião. Mas é entender que, por exemplo, na sua casa, você pode sentar com a sua família, abrir a palavra de Deus, ler um texto e ter um momento de adoração e desfrutar da presença de Jesus. Entendeu? Por exemplo, eu tô fazendo uma parada agora, que eu pego, depois do almoço, antes de voltar pra igreja, eu pego o violão e a gente senta. Eu, a Jamila e o Tito, e a gente canta algumas músicas e fala algumas coisas, como se fosse um momento de um culto familiar. Pro Tito já ir se familiarizando, eu sei que ele ainda é um bebê, mas pro Tito já ir se familiarizando com a ideia de, eu sou de Jesus. Entendeu? Eu adoro a Jesus. A minha casa é uma casa que a presença de Jesus reina. Então a gente já tá fazendo isso e tá sendo legal. E ele já vem pra cima do violão e já fica olhando. E a Jamila faz uma oração e tal. E ali naquele momento é um momento de adorar a Deus, de declarar a misericórdia de Deus, de declarar quem Deus é. E mais do que isso, de atrair a presença de Deus para dentro das nossas casas. Agora, essa questão de adoração, voltando num ponto, já que tocamos num ponto louvor, música e louvor faz parte da adoração, mas não é a adoração, não é o fim. É um dos meios de você acessar a esta presença e atrair essa presença manifesta de Deus. Algumas coisas, por exemplo, que a música atual
banalizou bastante do sagrado, né? Perdeu o temor. Não são todas, mas uma boa parte. Para mim, um dos nomes mais precisos que eu já vi de conjunto musical, dentro do que você estava falando, foi Diante do Trono. Porque a adoração nada mais é do que se apresentar diante do trono e adorar o rei. Então é diante do trono do universo. Esses textos que você estava falando é uma visão. Apocalipse 4 começa dizendo, ele disse, no dia do Senhor eu vi uma voz forte dizendo, sobe aqui. E ele viu uma porta aberta no céu e ele sobe. Sim. E ele não sabe se foi no corpo, se foi fora do corpo. O certo é que ele foi levado. Eu prefiro crer que foi em espírito. E ele recebe toda a revelação do que está acontecendo lá. Ele começa a descrever os mesmos seres viventes que Ezequiel tinha visto, os querubins. Ele começa a escrever, inclusive, o rosto deles. Sim. E tudo direitinho. No capítulo 5, ele vê o pai com o livro na mão. E aí ninguém podia nem mesmo olhar para o livro, quanto mais abri-lo. O universo todo foi desafiado por um anjo, quem é digno de abrir o livro e romper o seu selo, e ninguém era digno. João começa a chorar e um dos anciãos estava sendo ali aquele que estava conduzindo o João pelos espaços, vamos imaginar assim, sim, do céu, sendo o cicerone dele apresentando. Um dos anciãos diz, pode parar de chorar. Olha lá o cordeiro, o leão da tribo de Judá. E aí o ancião anuncia o leão da tribo de Judá, que era uma palavra que Jacó tinha dado a seu filho Judá. E essa palavra profética de Jacó, dada há 1750 anos antes de Cristo, agora ela está se cumprindo. Olha lá o leão da tribo de Judá, e ele olha e ele não vê o leão. Ele é anunciado o leão. E ele vê o cordeiro. Ele vê o cordeiro. O cordeiro que foi morto e reviveu. E aí explode uma adoração nova no céu, porque a adoração é algo dinâmico, o céu adora. Sim. Então os anciãos, os 4 seres viventes, se prostram diante do cordeiro, eles tocam harpa, eles derramam as orações dos santos sobre a terra. E aí eles começam a cantar um cântico, está escrito, né? Digno é o cordeiro que foi morto e reviveu, de receber o poder, a força, a sabedoria, né? A honra, a glória, o louvor, a adoração e toda a exaltação. E eles dizem, porque tu foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e nação, e para o nosso Deus os constituíste reinos e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Quando eu disse que boa parte da musicalidade perdeu, eu não gosto de louvor, de música que banaliza o sagrado, ou Sim. que trata Jesus como se ele fosse igual a nós. Quando você olha para esse quadro do Apocalipse 5 que eu estava mencionando, todos os seres celestiais se prostram e adoram a Jesus. Sim. E às vezes a gente quer tratar Jesus de igual para igual. Tem umas músicas que são tão bonitas, são legais, elas são boas, os meninos são bons que cantam. Mas eu vou te dar um exemplo, e quem está em casa, por favor, me entenda. Eu tenho muita dificuldade com música que trata Jesus como você. Uhum. Quando a Bíblia vai dizer de Jesus sempre assim, por exemplo, estuda esse quadro de Apocalipse 5, você vai ver todos os seres se prostrando diante dele. E aí a Bíblia vai dizer que Deus, o Pai, o exaltou. Ele lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, dependendo da maneira como a gente faz a poesia, porque isso é poesia, a gente banaliza o sagrado. E eu sei que Deus pode até nos dar essa liberdade, né, de tratar Jesus dessa forma, como algumas pessoas tratam aí, mas eu prefiro chamá-lo de Senhor. Você acha perigoso? Eu acho que você banaliza e humaniza muito a Jesus. Ele foi 100% homem, sim, mas ao mesmo tempo 100% divino. Deus. Ele nunca pecou, ele é Deus eternamente. Sempre foi e sempre será. Ele é o Criador, nele tudo existe, tudo converge para ele, tudo aponta para ele. Ele é o começo, o meio, o fim, ele é o centro, ele é o Senhor, não só do céu e da terra, é o Senhor do universo. E eu tenho dificuldade com essas banalizações. Por exemplo, tem uma música que a gente até canta por aí. Tem 2 músicas que tem várias. Acho que você está falando sobre tudo sobre você. Não, né? Mas não é, né? Essa aí é uma música boa também.
Até eu canto essa daí dos meninos lá. Mas eu gosto de... Eu estou criticando aqui uma que diz... Uma delas é Eu Vou Dançar na Chuva. Essa outra. Essa é do Fernandinho. E a outra... Eu até acho que é do David Keelan e ele canta, assim, alguma coisa assim. Mas tem uma outra que... Vem, meu noivo, vamos dançar. Meu querido, quando Jesus aparecer em glória, cercado por todos os seus santos anjos, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer um temor como nunca se teve antes. Os reis da terra, os governantes, os poderosos vão tentar se esconder nas cavernas e vão dizer, caiam sobre nós, porque nós não conseguimos olhar para a glória do Filho de Deus. Sim. Então, os cristãos genuínos vão se prostrar e adorar. Ninguém vai ficar de pé diante da glória e da majestade de Jesus, o Rei da Glória. Quando eu fui relutante para tocar essa música, porque essa música tem alguns erros teológicos, não só esse, mas essa música tem alguns erros teológicos, o pessoal não ficou feliz comigo. Aí, depois de um tempo, eu acabei liberando, a gente toca ela. E a música abençoa as pessoas, mas essa melodia é bonita. Mas essa música ela tem uns erros teológicos meio graves. Quando Jesus voltar, ninguém vai dançar não, amigão. Ninguém vai dançar não. Todo joelho vai se prostrar e toda língua vai declarar que Ele é Senhor. E hoje os arrogantes, os orgulhosos, os altivos, aqueles que se acham os caras, eles vão tentar fugir da face de Jesus como se pudesse. Sim. E não vão poder fugir. E eles vão pedir a morte vai fugir deles. Nem a morte vai atingi-los, porque eles vão querer morrer. Porque eles vão preferir morrer do que olhar para a face de Jesus. Então, a gente tem que resgatar, sim, essa questão da adoração, mas vamos resgatar a divindade de Jesus na adoração. Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. É aquele que, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Sim. Ele é aquele que era, que é, o que há de vir em breve. E eu gosto dessa ideia de resgate e de resgatar a adoração, porque a adoração sempre fez parte do plano de Deus. A adoração a Deus sempre existiu, porque quando você vai lá para trás, você vê no Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, quando Deus criou Adão e Eva, no plano original, não existia outra missão para a humanidade, senão cumprir com as tarefas que Deus tinha dado para eles cumprirem, com o trabalho que eles tinham com o jardim, contemplar a criação e adorar a Deus. A gente não ia ter outra função. E aí, quando a gente... beleza, o ser humano... Administrar a terra. Administrar a terra, fazer aquilo Governar. Que Deus mandou o que eles fizessem, mas adorar a Deus. Desde sempre, desde o Jardim do Éden, já deveria acontecer a adoração. O ser humano foi criado para a glória de Deus e para glorificar a Deus. E aí, quando a gente está agora, nesse momento, e nós buscamos adoração, a gente está meio que voltando para aquele estado original. Não voltando no sentido de agora eu tô indo pro Jardim do Éden. Não é isso, mas meio que voltando para aquela ideia de tipo assim, olha, é esse o lugar pro qual eu fui criado. Eu fui criado para adorar a Deus. Eu fui criado para declarar que Deus é maravilhoso. E também, ao mesmo tempo, a adoração é um apontamento que um dia a gente vai estar eternamente no céu, um dia a gente vai estar eternamente na glória e nós estaremos em constante adoração. Agora, quando a gente fala sobre constante adoração, as pessoas têm uma visão monótona, estática do céu. E não é isso. É exatamente o que meu pai falou. O céu vai ser dinâmico, a eternidade vai ser totalmente dinâmica, mas nós estaremos eternamente em adoração a Deus. Além do céu ser dinâmico, o universo você não tem, por mais que você possa imaginar, estudar, você não vai ter uma dimensão do tamanho do universo criado pelo Senhor nosso Deus. E todos nós teremos tarefas a desenvolver. A primeira coisa que eu vejo que nós precisamos crescer é no conhecimento de Deus. Sim. Paulo disse, eu me coloco de joelho por vocês, estou orando ajoelhado, para que vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. E ele diz para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Mas também Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz, eu quero que vocês conheçam a Deus, eu quero que vocês conheçam, porque se tem uma coisa que a gente nunca vai conhecer totalmente é aqui na Terra, até pelo nível de revelação. E eu penso que como é que você
resgata a adoração genuína? É quando você leva as pessoas a um nível de revelação maior sobre a pessoa de Deus. Sim. Sobre a santidade de Deus, sobre a glória de Deus. O que levou Moisés a tirar a sandália dos pés foi uma revelação. Isso. Está na revelação da sarça, ele vai se aproximar, o Senhor brada pelo nome dele, Moisés, Moisés. Eis-me aqui, ele fala, tira a sandália dos seus pés. Você está pisando em terra santa. Então, você vai ver isso. A compreensão de que Deus está naquele lugar. Então, a compreensão da presença de Deus, mas o conhecimento que vem a partir da revelação. Uhum. Não é só a partir da letra. Eu penso que quando é só a partir da letra, nós temos duas tendências. Ou a gente se fecha e se torna tradicional demais, fica só cantando hinos ultrapassados, que tiveram o seu momento, que foi bom lá atrás, mas cada geração e cada avivamento tem a sua musicalidade. Perfeito. Ou então a gente vai ter uma adoração religiosa de um Deus carrasco, uma coisa que não é a realidade bíblica, mas essa adoração que você está falando, que nós vamos ter continuamente no céu, para mim ela começa aqui. E para mim ela começa aqui quando todos os dias eu ofereço minha mente ao Espírito Santo, minha consciência ao Espírito Santo. Então todo dia eu ofereço meu cérebro, eu ofereço minha memória, ofereço meus sentimentos e submeto meus desejos, paixões e crucifico a minha carne para que eu viva a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas não de forma subjetiva, mas de forma objetiva e clara. E quando eu tenho essa compreensão de que onde eu não saio da presença de Deus, que onde eu estiver, o Senhor está comigo. E se Ele está comigo, eu posso estar o tempo todo tendo uma comunhão de orar sem cessar. E isso é adorar sem cessar. Legal, da hora. Muito massa. Olha, a gente vai ter que caminhar para o final agora, mas eu acho que vale uma segunda parte sobre adoração. Eu acho que a gente pode tentar fazer alguns pontos práticos, a gente pode fazer uma parte 2. Se você gostaria que a gente fizesse uma parte 2, comenta nesse vídeo. Comenta assim, ó, eu quero a parte 2. E aí a gente vai produzir essa parte 2 para vocês. Só quero relembrar que a adoração é para todo ser que respira. Isso. O salmista diz, todo ser que se respira, louve ao Senhor. Então, a criação adora. Mesmo no texto do Apocalipse que você mencionou, quando chega ali nos versos 13 e 14, o João vai dizer assim, ele disse, eu vi os bilhões de anjos, todos os seus que estavam no céu, na terra, sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos se prostram, os 4 seres viventes, eles vão dizendo amém, amém, e amém, dizendo assim seja. A adoração do céu não é uma música longa. A adoração do céu é santo, santo e santo. Agora eu queria tocar num ponto para o próximo. Vai. Eu vou deixar no ar um spoiler para o próximo. Sabia, Davi? Você sabia que um ser humano pode fazer falando de música agora, que um ser humano pode escrever uma música que pode ser cantada no céu? Sabia. Ah, cara, sabe. Quem foi? Moisés. Então, interessante, né? Porque o Apocalipse vai mostrar lá que os santos no céu estavam cantando o Cântico de Moisés. A canção de Moisés. Olha o que esse cara fez. Imagina você fazer uma música aqui na terra, Moisés fez um cântico que não só ele cantou, o povo cantou, mas... A música cantada no céu. É a música cantada no céu. Então, para essa música ser cantada no céu, ela tem todos os requisitos. Ela está lá, está em um dos capítulos de Apocalipse. Eu não vou dizer agora, que se eu falar você já vai ficar sabendo. Então, só você escrever a canção de Moisés que já vai aparecer na internet o texto para você. Tá bom. Então, o que acontece? Esse homem foi tão profundo, tão cheio de Deus, tão inspirado, tão adorador, que ele escreveu uma canção que é cantada lá no céu. É isso. Cântico de Moisés, servo do Senhor. Fique esperto porque nós vamos fazer uma parte 2 falando sobre adoração, vamos trazer mais textos, vamos trazer algumas questões práticas e depois eu queria até que a gente contasse umas histórias, porque a gente falou na parte da teoria, mas que a gente contasse umas histórias reais, de experiências de adoração que você teve, que eu tive, que eu acho que vale a pena também, porque hoje nós estamos com a agenda... Porque a adoração pode atrair
não só o céu para a terra, mas a presença isso. manifesta de Deus e a presença dos anjos de Deus. É isso, nós estamos com... No seu momento, no seu quarto, no seu lugar secreto e também em público. Nós temos experiência aqui de gente que na hora da adoração foi arrebatada ao céu. Teve? Nós tivemos arrebatamento Tem várias. aqui. Vários arrebatamentos. Então, mas a pessoa não foi não, tá aqui. Domingo passado, uma irmã teve uma experiência totalmente sobrenatural aqui, no momento de culto nosso de sexta-feira. A irmã, que ela é mãe do pastor Luiz, ela teve uma experiência assim sobrenatural, extremamente profunda. Enquanto o culto acontecia dentro do salão, ela estava na outra sala com os surdos, e ela teve uma experiência, porque ela lidera o Ministério de Surdos da nossa igreja, e ela teve uma experiência com Deus muito profunda, muito intensa, uma experiência de adoração. Foi fantástico. Isso é maravilhoso. Eu vou contar essa história Faça depois. da sua vida, do seu dia, um dia de adoração ao Senhor todos os dias. Todos os dias todo dia é dia de adoração. E nos finais de semana, no mês de semana, adoração coletiva como família de Deus. Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal, comenta aqui. Parte 2 sobre adoração, preciso. Compartilha com seus amigos. Tamo junto. E nós vamos nesse parte 2 falar do Cântico de Moisés. É isso. Deus te abençoe, forte abraço, até o próximo. Valeu.